Fala cambada, voltamos para o segundo programa, agora esse sim o oficial. E como eu disse lá no primeiro, a gente vai falar de luta, arte marcial e entretenimento. Quando eu falo nessas três coisas em uma frase, é difícil encaixar esses três substantivos em nenhum outro nome próprio, senão ele, Bruce Lee. Vamos meter bronca. I'ma make you like that. Então a gente já começa com esse questionamento que é muito válido. Pô, já vi do Bruce Lee em canal de cultura, canal de história, canal de luta. Calma aí. Eu trouxe ele mais pra gente conseguir caminhar pelo terreno das hipóteses. Nunca se falou tanto na internet sobre a palavra preconceito. E às vezes a gente cria conceitos ou pré-conceitos que na verdade não são nem pejorativos. Não é nem danoso para a personalidade de quem a gente está falando. E esse tipo de preconceito é um dos que a gente tem com o oriental, com o asiático, que a gente pensa que todo mundo que nasceu de olho puxado já nasce sabendo lutar. Ông xà sao mà nó Eu mesmo quando era menor, menor não ficou legal, não tinha como ser menor. Quando eu era mais novo, eu tinha a ideia de quando eu via alguém oriental, que eu vi o cara com os olhinhos puxados, eu tomara que esse cara não fique bravo comigo, senão eu tô lascado. E não é assim. Hoje, para quem faz parte do meio da luta, existe um pré-conceito muito grande com o pessoal da Rússia. Se tem um nome que termina com OV, tá lascado. O cara vai ganhar, não tem como eu vencer essa luta. Inclusive o Kai Borralho, que é um lutador que está se sobressaindo muito pela maneira qual ele se expressa e luta no MMA moderno, ele fala muito sobre isso. Já ligado ao pessoal que é da arte marcial, se tem uma ideia e uma noção, até porque eu acompanho muito grupo nas redes sociais de arte marcial, de que qualquer mestre chinês, qualquer carinha que tem os olhos puxados, é bom de porrada, é feito para ser lutador. E não é assim que a coisa funciona não, nem para um lado nem para o outro. O convite que eu estou fazendo para vocês é sobre a hipótese do Bruce Lee lutar no UFC. E eu já vou deixando já a minha opinião clara, ele nunca ia lutar no UFC. E com razão, eu não tiro nem um pouco a razão dele. Ele usaria para mim, no meu ponto de vista, pelo que eu calculo no terreno da hipótese, a mesma justificativa de outros atores, como por exemplo o Michael Jai White. Esse cara grandão, fortão aí, ele é faixa preta de Karatê Shotokan, Karatê Kyokushin, Kenpo, Kendo, Aikido e por aí vai. Ele tem no mínimo umas 8 artes marciais a qual ele é faixa preta. E sempre que ele é indagado por algum repórter ou por alguém que pergunta, cara, por que tu nunca te testou no meio da luta profissional? Ele obviamente fala, por quê? Para quê? Ele é um artista marcial, coreógrafo, ator. Então pode ver, a gente tem aí, começa com o artista marcial, barra coreógrafo, barra ator. E é essa linha que o Bruce Lee pertence. A gente tem que respeitar a posição de cada um que ele toma na vida ou nas escolhas que ele faz. O que eu quero falar com isso? Que só dentro da luta competitiva mesclada à arte marcial, a gente tem várias definições. A gente tem o lutador atleta, a gente tem o lutador competidor, a gente tem o lutador aventureiro. Isso dentro do parâmetro, né, dentro do terreno da luta competitiva, do combate. E na arte marcial a gente tem o cara que vive a arte marcial de maneira filosófica, o cara que vive a arte marcial de maneira combativa, o cara que defende combatendo a linha de arte marcial dele. E para mim, apesar de Bruce Lee ter criado Jeet Kune Do, ter defendido e estudado muito o sistema de combate dele, eu tenho para mim que ele não ia nunca entrar em um combate competitivo esportivo. Tipo, cara, se quiser ver o Bruce Lee lutando no UFC, liga o videogame, tem ele lá, paga uma DLC, ele tá com as luvas do UFC e vencendo caras que eu sei que ele não iria vencer. Por quê? Porque ele é menos homem do que algum deles, ele é menos atleta? Não, ele talvez possa ter sido muito mais atleta do que um atleta profissional hoje. Mas a linha de combate que ele criou é feito para defesa pessoal. Sistema esse que inclusive falta muito nas academias de hoje.
onde os treinamentos são sempre voltados para a parte competitiva ou comercial. A arte marcial mantém uma linha aprofundada e precisa sobre a defesa pessoal. E o Jeet Kune Do era com certeza completamente voltado para isso. Muito da parte filosófica de Bruce Lee dentro da arte marcial, e não, ele não era formado em filosofia, ele era um artista marcial e estudioso. Com certeza devia ler bastante sobre filosofia e tudo mais, mas a formação catedrática dele era em artes cênicas, o que acentua e reforça a ideia de que ele era um artista marcial ator. E isso não tira a extrema importância que ele teve para a arte marcial e até para a luta em si. Porque o cara ser ator e ele trabalhar encenando, criando sonhos e inspirando é uma função fantástica. Eu vou dar um exemplo bem básico para vocês. Vou pedir para vocês pensarem em alguém da aviação americana, alguém da aeronáutica americana. Pensa aí num herói. Não pensou? Então eu vou definir para vocês um dos caras mais importantes para a aeronáutica americana até hoje, em, obviamente, âmbito mundial e popular. Tom Cruise. Agora eu vou pedir para vocês fazerem outro exercício comigo. Chega para a mãe de vocês, para um vizinho, para alguém que não gosta de luta, ou que pelo menos não faz parte, não tem interesse em ficar sempre bem informado. E pergunta para ele: mãe, fala o nome de um pugilista. Fala aí o nome de um cara famoso da luta do boxe. Pode ser que de repente falem de Mike Tyson, pode ser. Mas pode ter certeza, se tu pegares 10 pessoas que não conhecem, não fazem parte do meio da luta, muitas delas vão falar sobre Sylvester Stallone e o personagem Rocky. Eu tô falando que Bruce Lee era um personagem? Não, eu sei que Sylvester Stallone nunca foi pugilista. E que ao contrário dele, Bruce Lee era um artista marcial. Mas o trabalho, o papel e a função dele foi desempenhada com êxito na curta vida que ele teve, tanto que mesmo 50 anos depois que o cara morreu, a gente ainda tem que falar sobre ele. E toda a trajetória, todo o percurso é muito maior do que, eu vou perguntar para vocês. Para mim, um dos maiores artistas marciais que eu já vi combatendo, Demetrius Johnson. Muita gente nem sequer conhece, nem ouviu falar. E Bruce Lee todo mundo ouviu falar. Ele estava no lugar certo, no momento certo, na época certa, sendo a pessoa certa. Tem uma frase do meu professor que eu ouvia, que eu guardei e uso muito na minha vida, e eu digo que a Bruce Lee talvez possa ser a síntese disso. A sorte é quando o teu preparo encontra uma oportunidade. E ele era o cara certo que aproveitou a oportunidade certa no momento certo. Porque em uma palestra, uma apresentação pública onde ele estava tentando mostrar a eficiência do esporte, da modalidade de defesa pessoal que ele criou, ele foi visto por um diretor que levou ele para o cinema e lá começou toda a trajetória dele, marcando na curta vida dele o nome Bruce Lee como um dos ícones e identidades mais importantes da luta mundial. Tanto que, pelo próprio Dana White, dono do UFC, o Big Boss lá, ele diz que no conceito dele, o próprio Bruce Lee foi um dos criadores do MMA. Eu acredito que possa ter sido um dos, mas a certeza de que ele foi um dos precursores a quebrar a ideia de defender modalidades únicas, com certeza. E isso nada mais é do que o MMA moderno. Tanto que, ainda voltando para a linha de discussões de arte marcial, eu vejo muitas pessoas falando: não botam o John Jones como campeão de tal modalidade. Não existe mais essa de modalidade, pessoal. Tanto que a gente posso pegar lutas clássicas do Pride, desde Kevin Handleman, que era um wrestler que mal sabia dar um soco nocauteando o Crocop, o maior trocador da época, e até Gugan Saki, que foi um dos maiores campeões de kickbox do mundo, migrou pro MMA e foi nocauteado também por um wrestling. Então a ideia desse vídeo não é trazer a desordem e o caos, pelo contrário, é para a gente aprender a respeitar a posição de cada um dentro da luta competitiva e da arte marcial. Vamos conhecer o atleta profissional, que é hoje o que entra dentro da linha do MMA, que inclusive no meu ponto de vista eu desconsidero muito apropriado esse nome, porque MMA é Mixed Martial Arts em inglês. E mistura de artes marciais,
O que a gente tem hoje dentro do MMA de artes marciais? A gente tem alguns pouquíssimos exemplos de verdadeiro artista marcial que leva o conceito filosófico da luta lá para dentro. O resto é atleta competidor. E wrestling não é arte marcial, boxe não é arte marcial, kickbox não é arte marcial, é luta, luta competitiva. E assim como o Bruce Lee foi tão específico e necessário no momento em que ele nasceu, viveu e fez todo o trabalho que ele tinha que ter feito, hoje a gente está num momento que a informação voa muito rápido. E até a questão de linha de defesa pessoal é muito mais específica para o momento em que a gente vive da luta e do conhecimento geral do que há 50 anos atrás. Então eu digo para vocês que o próprio Jeet Kune Do, sim, em vários aspectos é algo ultrapassado. Assim como o professor de Karatê, no meu ponto de vista, o professor de Aikido, se ele não se atualizar, se ele não tiver uma nova releitura e compreensão do momento atual e do nível de conhecimento que qualquer um tem, vai estar ultrapassado muito rápido, se já não está ultrapassado o sistema didático. A gente tem que respeitar a arte marcial, a gente tem que respeitar a história e os fundamentos básicos. Assim como eu acho que o lutador e competidor tem que ser compreendido pelo artista marcial, que muitas vezes olha com um certo aspecto de superioridade. E já vi como o Michael J. White fez, assim, tipo, a competição é para burro, a competição é para ignorante, eu levo a vida do artista marcial. E não, respeita o espaço do cara. O cara usa uma vertente, usa uma parte daquilo que tu faz e tu usa outra, já era, é básico. E eu dei toda essa volta para chegar à conclusão de que Bruce Lee, para mim, no meu ponto de vista, com certeza estaria sentado ali na primeira fila ao lado do Octagon, mas sentado do lado do Steven Seagal, do Jean-Claude Van Damme, do próprio Michael J. White, do Sylvester Stallone, que nunca precisaram lutar dentro de uma gaiola em cima de um ringue para provar a eficácia e a função deles dentro da linha da luta e do combate. Eu vou fazer um adendo um tanto provocativo para aquele cara que é da fandome do Bruce Lee, que é até uma homenagem que tem no filme O Grande Dragão Branco, mas Bruce Lee é um pouquinho diferente. Ele fala a frase: a madeira não reage. Sim, Bruce Lee, madeiras não revidam, mas coreógrafos de cena também não. Pelo contrário, eles esticam o rosto para tu bater neles. E só para definir como a gente tem que dividir bem essa questão do ator e lutador, isso aqui, pessoal, que eu vou botar em preto e branco, para não tomar bloco já no meu primeiro programa do canal, isso aqui é maquiagem, galera. Agora isso aqui é sangue de verdade. Então vamos definir por aí, cada um no seu quadrado, todo mundo respeitando todo mundo e dando importância real para aquela função que a pessoa se propõe a fazer e se desempenha a fazer. Eu mesmo sou um que eu tenho a prediletação, eu tenho gosto pela competição. E mesmo assim eu treinei com caras que eu sei que são muito melhores do que eu, que sempre que eu treinei com eles eu mal consegui encostar neles, e eles não têm o feeling, eles não têm o tato para competição, eles não gostam. E alguns, quando tentaram se aventurar, desempenharam em público 1/10 daquilo que eles conseguem desempenhar num treino padrão, fechado dentro da academia. Mas é isso, eu só queria deixar claro para vocês que, acima de tudo, respeito do artista marcial para o lutador e vice-versa, do lutador para o artista marcial. E lembrar que a grande massa que movimenta a parte financeira da luta é o praticante, nem é o competidor. Então vamos respeitar todo mundo dentro da academia, sabendo que cada um tem uma função, um propósito. Galera, obrigado demais pela atenção nesse segundo programa. Eu ainda estou tentando me adequar à câmera, me adequar às edições, então como eu sou o meu próprio Severino, vou deixar aqui, em respeito à fandome do Bruce Lee, um like personalizado. Curte aí. Mas se não curtiu, dá dislike que vale igual. E compartilhem esse vídeo aí nas comunidades de arte marcial, que muitas vezes até eu participo. Não com a ideia de desordem causa, repito, mas com a ideia de abrir discussões saudáveis, mantendo cada um no seu quadrado. Valeu demais, cambada de filho da luta. Até a próxima. Calma, mãe. É filho da luta.
Hoje a gente trabalha muito com uma coisa... Nunca se falou tanto na internet quanto... O Ministério da Saúde adverte: levar pancada na cabeça durante 20 anos causa danos irreversíveis.